Neste programa do Sem Diplomacia, vamos analisar as visões convergentes ou divergentes entre Estados Unidos, China, Rússia, com relação aos fatores que levam a dificuldades para constituir uma ordem internacional, tendo em vista um conjunto de situações que estão sendo analisadas em diversos programas do Sem Diplomacia, como a violência armada de atores subnacionais ou de redes, ou intervenções de potências em outros países afetando a soberania, os problemas ambientais, a crise financeira internacional, ou seja, aparentemente um conjunto de situações que coincidem no tempo estão dificultando a capacidade da grande potência Estados Unidos, mas também de outros organismos internacionais, de estabelecer consensos capazes de estabelecer um ordenamento que expresse visões, embora divergentes, de países, mas que pelo menos articule uma ideia comum sobre o que seria básico numa nova ordem internacional. Isso é um pouco o tema que apareceu no livro mais recente de Henry Kissinger, justamente chamado Ordem Mundial, em que ele se preocupava dizendo, será que de alguma forma as forças que não se preocupam com as consequências do uso da violência são as que estão marcando o tempo da nova ordem internacional? E justamente nessa discussão muitos relativizam o papel dos Estados Unidos. Está em declínio ou está reformulando sua estratégia, e a emergência de outras potências que às vezes, frente a certas crises internacionais, apresentam visões divergentes e que também conseguem se impor. No caso da Rússia, na discussão sobre a Síria, a perspectiva da China no âmbito dos BRICS. Para discutir essas temáticas, convidamos dois colegas do programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Raquel Gontijo, que vai apresentar a visão que vê nos Estados Unidos ainda um país que pode dar o norte do ordenamento internacional, e João Finassi, que vai ver a perspectiva de outros atores, especificamente Rússia e China, e como, de alguma forma, ou eles desafiam ou apresentam uma visão diferenciada na agenda internacional. Passo a palavra para Raquel e agradeço a sua presença nesse programa. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse programa. Bom, então eu vou falar sobre por que os Estados Unidos ainda constituem uma importante liderança no cenário internacional. A gente pode começar pensando do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos ainda são possivelmente a principal economia do mundo. O dólar ainda é a principal moeda de reserva internacional. Os Estados Unidos ainda são um importantíssimo polo de atração de investimentos e talvez o mais seguro polo de atração de investimentos. Do ponto de vista militar,
o poderio militar dos Estados Unidos é ainda o mais avançado, o maior do mundo, tanto do ponto de vista quantitativo, de recursos, de tropas, mas também do ponto de vista qualitativo. Os Estados Unidos ainda estão na vanguarda das tecnologias militares. Além disso, os Estados Unidos atualmente estão passando por uma revitalização interna. Eles estão se recuperando da crise econômica de forma muito mais eficaz, muito mais intensa do que a Europa, por exemplo. O índice de desemprego nos Estados Unidos já chegou a 7%, sendo que o índice de desemprego na Europa continua acima dos 10%. Além disso, os Estados Unidos estão tendo um renascimento do setor energético. Existem previsões que já apontam que os Estados Unidos vão ultrapassar a Rússia como produtor de petróleo dentro de alguns anos. A gente também pode pensar que os Estados Unidos são uma liderança que coordena programas internacionais de direitos humanos, de saúde, de combate a terrorismo. Todas essas são iniciativas que ainda dependem da liderança dos Estados Unidos para funcionarem no sistema internacional. Pensando agora nas alternativas em termos de lideranças, a Rússia ela tem assumido um papel de protagonismo sob a liderança do Putin, mas ainda sofre com sérios problemas. Em termos econômicos, a economia da Rússia sofreu um forte abalo com a redução dos preços do petróleo, o rublo russo tem decaído intensamente e, além disso, a Rússia sofre com problemas internos de coesão, insatisfações étnicas, busca por maior autonomia de regiões, então ela ainda tem que lidar com sérios problemas internos. Pensando a China que é considerada por vários analistas a principal alternativa a uma liderança internacional. A China tem uma série de problemas internos, por exemplo, um intenso desgaste ambiental. A economia da China já começa a sofrer alguns abalos. Em 2013, o governo chinês reviu as metas de crescimento, imaginando já um crescimento menor do que o que era previsto anteriormente. A China tem uma condição populacional adversa, porque a população chinesa está passando por um processo de envelhecimento. Além disso, a economia chinesa ainda é muito menos sofisticada do que a economia americana. Bom, toda essa série de problemas afetam a capacidade da China de se impor. Então, a China, até hoje, tem atuado como um free rider do sistema internacional, da ordem colocada e proposta pelos Estados Unidos. Mas ela cada vez mais busca um protagonismo. Mas ainda hoje, os Estados Unidos são a principal liderança. Os Estados Unidos são o país capaz de coordenar coalizões, propor programas, liderar projetos internacionais. Os Estados Unidos ainda são um importante balanceador, tanto na Ásia, com a interação, por exemplo, entre China e Japão. Os Estados Unidos também tem um papel de liderança no Oriente Médio, por exemplo, sem a liderança dos Estados Unidos, o combate ao Estado Islâmico possivelmente seria menos orientado, menos capacitado. E, finalmente, a gente pode concluir que existe, talvez, uma ausência de uma grande estratégia dos Estados Unidos. Mas, em termos globais, os Estados Unidos ainda são a principal opção de liderança e de proposição de programas internacionais. Muito obrigado, Raquel, pela sua esclarecedora apresentação. Vamos para um intervalo e, na segunda parte, João Finazzi vai mostrar o contraponto, né, a partir de perspectivas alternativas a essa que vê no centro aos Estados Unidos. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública.
Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Este segundo bloco, então, João Finazzi, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, passamos para as suas considerações. Obrigado, professor. Obrigado pela apresentação, Raquel. Antes de começar diretamente uma discussão a respeito das mudanças objetivas contemporâneas do ordenamento mundial, eu acho interessante pensar, talvez, os parâmetros que talvez seriam relevantes para se pensar uma mudança e uma continuidade das lideranças internacionais. Nesse sentido, eu gostaria de trazer, por exemplo, que grande parte dos debates atuais que pensam sobre o papel dos Estados Unidos, da Rússia e da China com relação à liderança no sistema internacional, partem de uma ideia de que a virada dos anos 90 foi significativa para colocar os Estados Unidos como potência mundial. Claro, sim, com a derrocada da União Soviética e o desfalecimento de todos os países que faziam parte do satélite soviético, os Estados Unidos tiveram um período de ascensão e com isso tem-se a impressão de que a União Soviética e que a China estariam de lado durante o processo histórico do sistema internacional. Mas é importante notar que ao longo de toda a Guerra Fria, a União Soviética existia e com o desfalecimento dela, não foi algo que poderia colocar a Rússia como um país marginal no sistema internacional. Muito menos a China. Um peso histórico desses países não pode ser esquecido somente durante essa virada do século. Então, grande parte do debate que coloca a Rússia e a China como países emergentes, como países que talvez ameaçariam o status quo internacional de uma paz americana, tem com base de que esses países estariam surgindo no cenário internacional recentemente. E é importante notar que o processo histórico sempre pautou com relação às grandes potências e a China e a Rússia não podem sair dessa conta. Por exemplo, podemos falar do caso da Rússia com relação aos Estados Unidos. O caso recente da Ucrânia é significativo no que tange, por exemplo, muitos analistas colocaram no debate que seria um retorno talvez à geopolítica. Então, por exemplo, em que sentido a Rússia ameaçaria os Estados Unidos ou essa nova ordem mundial atual baseada numa paz americana, no sentido de se contrapor a ela? É interessante pensar, por exemplo, a ascensão de Putin no poder desde o fim dos anos 90, como isso foi significativo para que a própria Rússia pudesse retomar o seu processo de ser um ator significativo dentro da ordem mundial. Bom, ainda com relação à crise na Ucrânia, é interessante se pensar também que foi justamente no contexto dessa crise que a Rússia anunciou, hoje ainda não se tem muita notícia a respeito de como anda essas tratativas, mas de que iria instalar bases militares na Venezuela, Nicarágua, Cuba e Vietnã. É interessante se pensar isso do ponto de vista geoestratégico para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos veriam a instalação desse tipo de base militar, uma aproximação da Rússia com esses países no sentido geoestratégico. A China, por exemplo, ela tem um caráter de atuação no sistema internacional que seria, assim, entre aspas, tímido. Porque, por exemplo, no caso do Conselho de Segurança, os votos da China, a atuação nela é sempre uma atuação muito contida. Mas isso não quer dizer que ela não haja internacionalmente. Ela procura, talvez, se distanciar um pouco de assuntos polêmicos, como no caso da Ucrânia, e apesar de ter algumas relações, alguns problemas, algumas relações críticas com o Japão e seu entorno regional territorial. Bom,
Isso tudo dito, é importante concluir que a Rússia e a China, apesar da virada dos anos 90, não foram deixadas de lado no sistema internacional. Continuam sendo países enormes, com um peso militar e econômico enorme, e talvez ameaçam uma paz americana no sentido tradicional do termo do início dos anos 90. Mas isso não quer dizer que uma ascensão dos países também seja uma alternativa radical ao atual sistema internacional. Muito obrigado, João. E agora vamos à segunda parte do nosso programa, em que cada dos expositores apresenta a sua visão particular sobre o tema. Passo então agora a palavra para Raquel. Bom, eu acho que muito do que foi dito aqui remonta a uma conclusão muito simples. Os Estados Unidos ainda têm um papel de liderança, um papel muito importante, mas outros atores surgem como potenciais formuladores de agenda, formuladores de política internacional. A China, sem dúvida, assume um protagonismo muito importante. A Rússia, sob o governo Putin, tem tentado assumir uma política muito mais agressiva no cenário internacional, como a gente viu esse ano. Mas tudo isso significa que existe um cenário internacional que é complexo, isso é natural. Os Estados Unidos, eles não deixam de atuar simplesmente porque surgem outros atores. Ao contrário, os Estados Unidos lidam com esses novos atores de uma forma muito até construtiva em alguns momentos, como a gente viu, por exemplo, na reunião do APEC em Beijing esse ano, que os Estados Unidos promoveram um acordo sobre mudanças climáticas com a China. Essas parcerias podem ser benéficas para o mundo, mas é inegável que no cenário atual a China e a Rússia ainda não têm capacidade ou vontade de propor uma nova ordem mundial e de propor arranjos internacionais. Muito obrigado e passo a palavra para João. Bom, com relação a uma breve conclusão aqui, talvez seria necessário pontuar algumas questões a respeito de quão seria interessante para a China e a Rússia uma ordem mundial diferente da atual. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente não pode deixar de levar em conta o papel da China durante a crise de 2008 e 2009 e como que a China foi responsável pela recuperação econômica, não só dos Estados Unidos e da Europa, mas também foi muito importante na diminuição do impacto econômico em todos os países, principalmente da América do Sul, por exemplo, principalmente no caso brasileiro. Com a Rússia também é importante a gente notar, por exemplo, os investimentos russos em Londres, os investimentos russos na França, em outros países que seriam considerados do bloco ocidental, ou países que seriam considerados aliados dos Estados Unidos em oposição a essa nova ordem que viria a ser. É importante notar também a convergência entre Estados Unidos, Rússia e China no que tange, por exemplo, as ações do Conselho de Segurança, por exemplo, no que tange a decisão do Conselho de Segurança de intervir na Líbia, de construir uma zona de exclusão aérea. China, Rússia e Estados Unidos votaram a favor da resolução, o que demonstra que não há uma divergência por si entre China, Rússia e Estados Unidos no que tange a uma ordem mundial, mas que isso é resultado de escolhas estratégicas dos atores internacionais em relação a como isso viria a ser aproveitado pelo Estado. Outro exemplo significativo também é o mais recente caso da última resolução do Conselho de Segurança no que tange ao Estado Islâmico, em que o Conselho de Segurança aprovou por unanimidade a resolução 2178. O que ela previa? Que os países criminalizem cidadãos por tentativas de viajar ou organizar viagens para se unir a organizações terroristas. É significativo esses exemplos para demonstrar em que medida uma nova ordem mundial significa uma alternância significativa de poder entre Rússia, Estados Unidos e China. Em que medida os Estados Unidos, enquanto líderes, teriam uma funcionalidade econômica e talvez até política para esses outros países. Nesse sentido, também é importante notar qual seria a importância dos BRICS para a Rússia e para a China também. Os BRICS seriam uma nova forma de contestação à ordem mundial. Os BRICS poderiam ser instrumentalizados por Rússia e China para uma aproximação com países da América do Sul, por exemplo. Como os Estados Unidos enxergariam
e como eles enxergam atualmente esse novo rearranjo, pode-se dizer, estratégico entre Brasil, Rússia e China dentro do âmbito BRICS, e o que se quer dizer com uma nova ordem mundial dentro do contexto capitalista atual. É importante pautar essas questões de entrelaçamento econômico entre os estados. É importante pensar também como uma nova ordem mundial se relacionaria com a atual fase do desenvolvimento capitalista mundial. Bom, muito obrigado. E fazendo os comentários finais, diríamos que as duas intervenções colocaram claramente um aspecto, do meu ponto de vista, que por mais que se questione a liderança de Estados Unidos, não estamos diante de uma alternância, né? O que temos é uma situação que já não é aquela dos anos 90, da euforia, em que o mundo estaria numa convergência rumo à democracia, ao mercado, o império da lei, que era um pouco o discurso do fim da história, que o governo Clinton teve um pouco a liderança nessa perspectiva. O mundo já não é aquele, surgiram vários conflitos, várias situações, não esqueçamos da crise de 2008, então o governo atual dos Estados Unidos, do presidente Obama, é um governo que reconhece claramente que o poder estadunidense, em termos econômicos, para manter um tipo de liderança como foi na época, por exemplo, de Bush, não é possível. Ele tem que compartilhar essa liderança. Ao mesmo tempo, Rússia, como você bem mostrou, disputa, né, questões, mas que são localizadas, não disputa o poder com os Estados Unidos, nem tem condições econômicas e estratégicas de fazer isso, mas onde considera que é uma área importante de influência, como o caso da Ucrânia, atua de forma afirmativa. Com aliados, como no caso da crise na Síria, ele assumiu a liderança e o governo dos Estados Unidos teve que aceitar a perspectiva de negociação colocada por Putin. Então, em algumas áreas, a Rússia atua de alguma forma que pode contradizer ou substituir a liderança dos Estados Unidos. Mas no âmbito global, mesmo com a perspectiva de bases militares em países da América Latina ou em Vietnã, como foi colocado, o fôlego é mais uma ameaça do que uma realidade, porque o fôlego da Rússia para sustentar um tipo de política como foi na Guerra Fria é insustentável. E no caso da China, como foi mostrado, não há, no momento, uma visão de colocar-se como alternativa, né? Então, há convergências e, às vezes, divergências menos afirmativas que as que manifesta a Rússia, mas busca mostrar sua autonomia. Nesse sentido, acho que há uma visão bastante convergente entre vocês dois nessa linha. Estados Unidos, numa situação em que, por diversos indicadores econômicos, tecnológicos, militares, mantém uma primazia e está numa fase ascendente, mas que, por outro lado, redimensiona a ideia de poder em termos globais. E, ao mesmo tempo, existem novas lideranças que se apresentam, mas não como alternativas, senão, às vezes divergindo, às vezes com convergências importantes, e assim vai se construindo esse mundo em que, como sempre aconteceu ao longo da história, são as grandes potências as que delimitam as principais agendas. Eu acho que isso é um pouco a conclusão dessa discussão que nós tivemos. Eu agradeço a presença de vocês por trazerem essa riqueza de análise e até o próximo programa.